clique. Rádio Bossa 9. Agora, a previsão do tempo. Previsão do tempo para essa sexta-feira. Região Sul. Tempo estável com predomínio do sol em toda a região sul. Alerta para baixas temperaturas pela manhã. Região Sudeste. Sexta-feira de tempo instável com chuva em quase toda a região sudeste. Não chove apenas no oeste do estado de São Paulo e no norte de Minas. Chove mais forte na região central e sul de Minas, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo. Região Centro-Oeste. Na sexta-feira, tempo instável com chuva em Goiás, Distrito Federal e no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, sol entre nuvens e tempo firme, sem chuva. Região Nordeste. Na sexta-feira, tempo firme com predomínio do sol em quase toda a região Nordeste. Chove apenas no litoral sul da Bahia. Região Norte. Na sexta-feira, tempo instável em boa parte da região Norte. Não chove apenas no Pará e no Tocantins. Chove mais forte no Amazonas, Acre e Rondônia. Você ouviu a previsão do tempo. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Esporte News. Tudo o que acontece no mundo do esporte, você fica sabendo aqui. Esporte News. A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol segue hoje com Vila Nova, Ponte Preta e ABC Esporte. Amanhã, Criciúma e Mirassol, Botafogo e Atlético Goianiense, Sampaio Correia, Chapecoense e Juventude e CRB. Domingo tem Guarani, Tombense e Vitória e Avaí. Segunda-feira, Novo Horizontino e Ceará. Esporte News. A Konami lançou uma atualização de mudança de temporada. A partir de agora, o jogo disponível é o eFootball 2024. Apesar de prometer melhorias na jogabilidade e nos gráficos, o antigo PES apareceu com uma curiosidade nada boa. Alguns times brasileiros desapareceram do jogo de futebol e agora possuem nomes genéricos. O Corinthians, por exemplo, virou Altura Alvim PB na nova edição. Você acabou de ouvir Esporte News. Tudo o que acontece no mundo do esporte. De volta a qualquer momento. Esporte News. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso, seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes e está entrando no ar o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. A Comissão de Assuntos Sociais CAS aprovou o PL 106/2022, que prioriza o atendimento de pessoas idosas diagnosticadas com câncer pela rede hospitalar. A matéria foi apresentada pelo senador Jarder Barbalho. Para o relator senador Otto Alencar, o projeto é excelente, pois idosos ainda enfrentam barreiras para conseguir atendimento. A matéria vai à Câmara se não for apresentado recursos para votação no plenário do Senado. Você está ouvindo Jornal É Notícia. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,5% em julho, na comparação a junho, quando houve um crescimento de 0,2%, segundo dados da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.
Os indicadores permitem analisar o comportamento do setor de serviços no país. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, período em que acumulou ganho de 2,2%. O setor de serviços está 12,8% acima do nível de fevereiro de 2020, pré-pandemia, e 0,9% abaixo de dezembro de 2022, auge da série histórica. No acumulado do ano, o volume de serviços está 4,5% acima do que foi registrado no mesmo período de 2022. Na comparação entre os 12 meses imediatamente anteriores, a alta é de 6%. Na série sem ajuste sazonal, o volume do setor de serviços avançou 3,5%, frente a julho do ano passado, o que representa a 29ª taxa positiva consecutiva. A alta de julho foi acompanhada por 3 das 5 atividades analisadas, com destaque para transportes, com crescimento de 0,6%, serviços prestados às famílias, 1%, e outros serviços, 0,3%. 13 das 27 unidades da federação mostraram resultados positivos, frente ao mês anterior. Os impactos mais importantes vieram do Rio de Janeiro, com 1,4%, e de Goiás, 5,6%. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Tribunal de Contas da União tem 6 processos abertos que investigam compras de equipamentos e atos administrativos feitos pelo Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. E a investigação da Polícia Federal, que deflagrou a Operação Perfídia na terça-feira para apurar irregularidades na compra de coletes balísticos, faz parte de um deles. Só que, por determinação do presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, o processo passará a ser investigado separadamente. A maioria dos processos em andamento no tribunal foi aberta durante a intervenção federal. Esta intervenção no estado do Rio ocorreu de fevereiro a dezembro de 2018, por decreto assinado pelo então presidente da República, Michel Temer, e foi para conter a onda de violência. Além de ter o controle das polícias militar e civil, o gabinete da intervenção tinha um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais e fez diversas compras de equipamentos para essas instituições. Toda a gestão do gabinete foi monitorada pelo Observatório da Intervenção e o relatório final apontou que os recursos liberados foram altos demais para serem gastos em 11 meses, já que as mudanças nos índices de criminalidade não foram significativas. A cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios da Segurança Pública, Silvia Ramos, destaca inclusive crimes traumáticos e sem solução que ocorreram durante a intervenção, como o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, do menino Marcos Vinícius, baleado em uma operação no Complexo da Maré, e do músico Evaldo, que estava no carro com a família e foi metralhado por mais de 80 tiros por militares do Exército. A letalidade das ações policiais disparou. Nós fechamos o ano da intervenção com mais de 1.500 mortes produzidas pelas polícias em operação. Eles tinham o alvo de reduzir o roubo de cargas. Houve uma redução do roubo de cargas, pequena e sem muita sustentabilidade, assim que a intervenção parou de fazer aquelas mega operações nas áreas sensíveis. O roubo de cargas voltou a subir, né? Era um dinheiro muito grande e houve muitas irregularidades naquelas pressas de comprar helicóptero, comprar veículos blindados. Houve dúvidas, questões que nunca foram respondidas. A intervenção no Rio aconteceu de fevereiro a dezembro de 2018. Na comparação com este mesmo período de 2017, o roubo de cargas caiu 20%. A queda de homicídios foi de 6%. Já as mortes decorrentes da intervenção policial subiram 38%. E as lesões corporais seguidas de mortes aumentaram 33%. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O ex-deputado federal Roberto Jefferson vai a júri popular por tentativa de homicídio contra 4 policiais federais. A decisão é da juíza federal Abi Ilharco Magalhães, da primeira vara federal de Três Rios. Em outubro do ano passado, Jefferson atacou os agentes com tiros e granadas quando eles foram até a sua residência em Comendador Levi Gaspariano, interior do Rio, para cumprir um mandato de prisão. O delegado Marcelo André Cortes Vilela e a agente Karina Lino Miranda de Oliveira ficaram feridos e precisaram de atendimento médico.
A magistrada também manteve a prisão preventiva de Jefferson, que atualmente está internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, com a autorização do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, ela afirmou que tanto a materialidade do delito quanto a autoria de Jefferson estão suficientemente delineadas e não há novos elementos capazes de modificar a conclusão pela necessidade da prisão preventiva. O ex-deputado também é um dos alvos do inquérito das milícias digitais, que apura a produção e a distribuição de conteúdo que atenta contra a democracia. Quando atacou os policiais, ele estava em prisão domiciliar e mesmo assim publicou vídeos ofendendo ministros do STF. Por isso, seu retorno à prisão tinha sido ordenado. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O hacker Walter Delgatti, preso por atos golpistas desde agosto, prestou depoimento nesta quinta-feira por videoconferência à CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O objetivo da reunião era saber quem foram os mandantes dos atos extremistas praticados em 12 de dezembro e 8 de janeiro em Brasília. Ao ser questionado, o hacker afirmou que recebeu R$40 mil da deputada Carla Zambelli a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro para entrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça e forjar um mandado de prisão para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em janeiro. Além disso, completou que lhe foi prometido um emprego. Perguntado pelo relator da CPI, o deputado João Hermeto, sobre como foi o hackeamento no site do CNJ, Delgatti afirma que invadiu o sistema usando uma plataforma onde pegou chaves de acesso eletrônicas. Disse que a ideia de emitir um mandado de prisão no qual Alexandre de Moraes ordenaria a prisão de si mesmo foi do próprio hacker para provar uma suposta fragilidade do sistema. A ideia foi minha. A Carla e o Bolsonaro, eles queriam um jeito de mostrar que o sistema era vulnerável. Então eu tive a ideia de fazer um despacho e de emitir a prisão do Alexandre de Moraes como se fosse ele mesmo mandando prender ele mesmo. Seria uma forma de mostrar que era vulnerável. Walter Delgatti também confirmou a informação de que o ex-presidente Bolsonaro deu carta branca para que provasse uma suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas e que dias antes da eleição, a deputada Carla Zambelli o havia acionado para derrubar o sistema eletrônico de envio de votos do TSE. Eu lembro que no segundo turno, a Carla me ligou também e perguntou se eu conseguia fazer um ataque de DDoS, que derrubasse o sistema que enviava os votos naquele dia, porque eu lembro que em 2018 teve um apagão e seria uma desculpa que eles iriam utilizar. E eu disse que em cima da hora eu não tinha máquinas, eu não tinha ferramentas e não conseguiria, porque... O hacker também afirmou que teve contato com lideranças do Exército e disse que só não houve intervenção militar porque a maioria dos outros generais estava dividida sobre a instauração de um golpe, que não foi levado à frente pelos militares. Walter Delgatti está preso desde agosto por invadir as contas do aplicativo de mensagens Telegram em celulares do senador Sérgio Moro e de ex-procuradores da República que atuaram na Operação Lava Jato, entre eles Deltan Dallagnol. A ação ficou conhecida como Vaza Jato. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O aplicativo NaveSeg, criado pela Marinha do Brasil e o Ministério do Turismo, já está disponível para download. Ele é voltado para os condutores das mais de 900 mil embarcações que existem no país e tem o objetivo de aumentar a segurança desse tipo de transporte. Uma das principais funções no NaveSeg é o rastreamento mais rápido pela Capitania dos Portos, em caso de emergência. O aplicativo foi criado especialmente para a proteção de embarcações de esporte e de recreação, mas também podem ser usados por condutores de embarcações de pequeno e médio porte, como as de pesca, turismo náutico e transporte comercial de passageiros ou de carga. Além disso, segundo o vice-almirante Lobo e comandante do 9º Distrito Naval, ele torna menos burocrático o chamado aviso de saída, que é um documento com o plano de viagem da embarcação. É uma diminuição da burocracia que evita o cara sair do seu barco, vir até a capitania,
dar o aviso de saída, etc. Isso não quer dizer que também isso não fique registrado na companhia. O aviso de saída continua registrado. A gente continua tendo o acompanhamento dele. Na verdade, o que está acontecendo agora é que ele tem mais agilidade, ele tem menos uma etapa para a sua saída e sua chegada, e a gente tem agora o acompanhamento dele o tempo todo. Apenas o comandante da embarcação pode fazer o cadastro no NAVSEG. É necessário o registro da carteira do condutor, inscrição da embarcação, entre outros documentos de identificação. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Obras de arte pedindo que uma mulher negra seja a próxima indicada ao Supremo Tribunal Federal, o STF, estão espalhadas por ruas de 15 capitais brasileiras. Os cartazes fazem parte da mostra Juízas Negras para Ontem e foram produzidas por 24 artistas. A vaga a ser ocupada é a da ministra Rosa Weber, atual presidente da Corte, que se aposentará em outubro. E a intenção dessa mostra é somar força às iniciativas que já pedem um judiciário mais diverso e justo e pressionam o governo Lula por essa indicação. Nas últimas semanas, a campanha #PretaMinistra também ganhou espaço e se espalhou pelas redes sociais, pela Times Square, um dos pontos mais famosos de Nova York, e por outdoors na Índia, onde o presidente Lula participou da reunião do G20. Um curta-metragem também faz parte da mobilização e traz uma menina negra conversando com a mãe, desapontada por não ter uma referência como ministra. Você sabe que você poderia ser ministra do Supremo Tribunal Federal, não sabe? Ministra do STF? Igual a quem, mãe? De acordo com a IBGE, 56% dos brasileiros se identificam como pretos e pardos e quase 1/3 da população brasileira é de mulheres negras. Mas em 132 anos de existência, o STF teve apenas 3 mulheres como ministras, todas elas brancas. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que será apresentada uma proposta de emenda à Constituição que vai tomar crime o porte ou posse de qualquer quantidade de substâncias entorpecentes ilícita. Segundo ele, será mantida a diferenciação entre traficante e usuário, que hoje não pode ser preso, mas punido com a prestação de serviço comunitário ou cumprimento de medidas socioeducativas por 10 meses. Rodrigo Pacheco ponderou que não se pode aceitar que não haja punição para alguém que sustenta um crime hediondo. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Jornal e Notícia vai dar uma pausa, já tem muito mais para você. As principais informações. Jornal e Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Saúde, saúde, saúde! Para você, para todo mundo! Vamos de informações importantes hoje aqui pela nossa programação, falando de estresse no Saúde em Dia. Para aliviar o estresse, é importante diminuir as pressões externas, encontrando alternativas para que o trabalho ou o estudo possa ser realizado de forma mais tranquila. Também é indicado encontrar o equilíbrio emocional, sendo capaz de administrar melhor o tempo entre o trabalho, família e dedicação pessoal. Buscar o apoio de um psicólogo também pode ser uma boa estratégia para viver os dias com mais qualidade de vida e menos estresse. Saúde pra você, viu?
Você acabou de ouvir Saúde em Dia. Diariamente, com dicas e informações de saúde e bem-estar. Para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Estamos de volta nesta sexta-feira. Vamos com mais informações. As principais informações. Jornal é Notícia. A Comissão de Educação e Cultura, CE, voltou a discutir a regulamentação das plataformas de streaming, PL 2331-2022 e PL 1994-2023. Temas como garantia do direito autoral patrimonial e combate à pirataria foram debatidos. O relator, senador Eduardo Campos, PL Tocantins, quer aprovar as propostas até o final do ano. As principais informações. Jornal é Notícia. Para estimular a produção agrícola sustentável nas áreas urbanas, o governo federal lançou o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, ou seja, nas regiões do entorno das cidades. A implantação do programa será feita pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Trabalho e Emprego. Por meio de editais, as pastas vão selecionar e financiar os projetos em frentes como implantação de projetos, aquisição dos alimentos produzidos ou capacitação profissional para as atividades. Durante o lançamento do programa, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou alguns benefícios trazidos pelo incentivo à agricultura urbana, para além da questão ambiental. Trata-se de uma forma muito criativa, econômica e eficiente de ajudar aqui nas políticas de inclusão produtiva, de combate à fome. E aí tem essa questão da segurança alimentar, mas também tem um aspecto de combate à violência. Uma outra coisa que esses espaços produzem, além da atividade laboral, que é uma atividade curativa, o trabalho é constitutivo da nossa identidade, da nossa psique. Segundo o decreto publicado esta semana, serão priorizados os estados e municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, os grupos em situação de vulnerabilidade social ou que atuam nas regiões periféricas. O documento também define a criação de um grupo de trabalho com representação dos ministérios envolvidos e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que vão estabelecer as diretrizes, o planejamento e o monitoramento das ações do programa. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira um projeto de lei para aumentar a oferta de combustíveis limpos no país. O documento agora segue para análise do Congresso Nacional. A proposta é estimular a mobilidade sustentável de baixo carbono no país, ou seja, o uso de combustíveis com menor impacto ambiental. Entre as medidas está o aumento dos atuais 27% de etanol na gasolina para 30%. É o chamado combustível E30. De acordo com o governo, a mudança vai trazer aos motores mais eficiência energética e ambiental, porque isso melhora a gasolina e reduz as emissões de carbono que provocam o aquecimento global. Ou seja, ganham o meio ambiente e o consumidor. Será criado também o Programa Nacional de Diesel Verde, isso para diminuir a dependência do país dos combustíveis derivados do petróleo. E o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, que deve transformar o Brasil no maior fornecedor do mundo de combustível sustentável para o setor, a partir do etanol. O projeto também quer regulamentar a captura e a estocagem de carbono. A atividade armazena gases do efeito estufa em reservatórios geológicos, como bolsões onde não há mais petróleo.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou do valor que deve ser investido no programa caso o projeto seja aprovado pelo Congresso. Serão mais de 250 bilhões em investimentos. Isso é transição energética. É a verdadeira economia verde. A Aliança Global para os Biocombustíveis não tem volta. Foguete não tem ré. De acordo com o presidente Lula, o projeto Combustível do Futuro pode transformar o país no líder mundial de biocombustíveis. A gente pode se transformar numa coisa tão ou mais importante do que o Oriente Médio é para o petróleo, a gente pode ser para os combustíveis renováveis. E os países ricos precisam cumprir a promessa que eles fazem aos países pobres. Desde 2009, que nós estamos esperando a doação de 100 bilhões de dólares por ano e que não apareceu até agora. O Brasil não vai ficar esperando a doação. O Brasil vai, por conta própria, resolver o seu problema. Segundo o governo, se o projeto for aprovado pelo Congresso, o Brasil terá uma das leis mais modernas do mundo em termos de descarbonização. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A tragédia na Líbia. Os mortos passam dos 10 mil e o prefeito de Derna, a cidade mais devastada, disse que o número pode ficar entre 18 mil e 20 mil com base na extensão dos danos. A Organização Meteorológica Mundial afirmou hoje que a maior parte das mortes poderia ter sido evitada caso os sistemas de alerta do país estivessem operantes. O secretário-geral da organização, Petteri Taalas, disse que se houvesse um serviço meteorológico funcionando normalmente, teria emitido avisos e os gestores de emergências poderiam ter evacuado as pessoas. Autoridades líbias anunciaram uma investigação para apurar responsabilidades. Em Derna, 4 dias depois da tragédia, as águas geralmente turquesa do Mediterrâneo ainda estão barrentas e familiares procuram por desaparecidos no mar. O trabalho árduo de busca em meio aos escombros prossegue. As equipes locais apelam pelo envio de mais sacos plásticos para armazenar os corpos. Com o processo de decomposição, cresce o medo da proliferação de doenças. Apenas na noite dessa quarta, os 2 governos paralelos da Líbia anunciaram um esforço conjunto para gerenciar a crise. Voluntários que chegam de outras partes do país reclamam da falta de comando. O Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha no mundo árabe, estima que os mortos já ultrapassam 10 mil e os desaparecidos 20 mil. Mais de 3 mil desabrigados se amontoam em 7 abrigos da cidade. Equipes da Turquia já atuam em Derna e Alemanha e Itália enviaram mais ajuda. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Os deputados aprovaram a proposta que regulamenta as apostas esportivas online. As regras valem para as apostas de cota fixa, chamado Mercado Bets, prevendo aí uma tributação de 18% para essas empresas sobre o faturamento bruto. O percentual de arrecadação será destinado a algumas áreas como educação, esporte e turismo. Já para o apostador, haverá incidência de 30% de imposto de renda sobre o que ultrapassar R$ 2.112, que é a faixa de isenção do IR. A retenção vai ocorrer na fonte. Para as regras de aposta, ficou assim: menores de 18 anos ficam proibidos de apostar, assim como o pessoal que trabalha em casas de apostas, parentes até o 2º grau dessas pessoas, companheiros e cônjuges. Quem tem acesso aos sistemas de apostas esportivas ou quem atua na fiscalização do setor também não vai poder apostar. No caso dos prêmios esquecidos, vale como é hoje nas loterias tradicionais. Os ganhadores terão 90 dias para retirar o dinheiro. Caso contrário, parte dos recursos será destinado ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas. As bets habilitadas vão precisar de uma licença do governo para operar apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais. O texto agora segue para análise do Senado. O que a Câmara aprovou foi um substitutivo do relator, o deputado Adolfo Viana. Com essa regulamentação, o governo espera um reforço em caixa de R$700 milhões só no ano que vem. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Chamado à CPI mista do 8 de janeiro para dar explicações sobre o acampamento golpista em Brasília, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes negou qualquer tipo de negligência
ou inércia dos militares no desmonte das barracas e tendas em frente ao QG do Exército em Brasília. Segundo ele, o trabalho foi feito de maneira sinérgica, com pedidos de aumento de policiamento e segurança. Na época, o general era o comandante do Comando Militar do Planalto, portanto, o responsável pelo QG. Ele ainda fez uma linha do tempo dos quase 70 dias de duração do acampamento. Disse que no auge das manifestações, o local chegou a receber 100 mil pessoas. Isso no dia 15 de novembro do ano passado. E acrescentou que o trabalho de retirada das pessoas foi feito aos poucos, até porque, como o acampamento era uma manifestação pacífica, segundo ele, não tinha como o Exército declarar a sua ilegalidade. O acampamento, na manifestação, não era considerado ilegal. Nenhum dos órgãos competentes o declarou ilegal. Nós não tínhamos condições, nós não tínhamos competência para declará-lo ilegal. Nós não poderíamos atuar sem uma ordem sob pena de cometermos abuso de autoridade, uma operação muito complexa. E, por outro lado, essa solicitação à Secretaria de Segurança Pública pedindo apoio do policiamento, pedindo apoio do trânsito, era no sentido de manter a integridade e a segurança do SMU. O general foi confrontado com diversos vídeos de acampados na época, falando da ajuda que os militares estavam dando na montagem das tendas e barracas e questionado sobre o impedimento de acesso da Polícia Militar do Distrito Federal ao local. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A Comissão de Relações Exteriores aprovou uma série de acordos internacionais na reunião da última quinta-feira. Um deles incentivaria o intercâmbio na área audiovisual entre o Brasil e a África do Sul, PDL 1130-2021, e outro prevê desburocratização nas importações e exportações no Mercosul, PDL 164-2022. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Estamos encerrando por aqui, voltaremos amanhã sábado. Para você um grande dia e até lá. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Minuto Game. Minuto Game. Agora você vai ficar sabendo tudo o que acontece no mundo dos games. No ar. Minuto Game. A EA compartilhou mais detalhes sobre o aguardado The Sims 5. De acordo com a empresa, o jogo poderá ser baixado gratuitamente com adições de DLCs implementados por meio de compras in-game e ainda em publicação no blog oficial do The Sims. A EA, além de dar atualizações sobre o estado de diversos jogos ativos da franquia, como The Sims 4 e The Sims Free to Play, também confirmou alguns detalhes sobre o próximo lançamento, apelidado de Project Rene. De acordo com a empresa, Project Rene será gratuito para baixar, ou seja, todos poderão baixar o jogo e experimentar todos os sistemas, mesmo sem mensalidade ou outros tipos de barreiras. Fatality. A qualquer momento estamos de volta com mais um Minuto Game. Tudo o que você precisa saber sobre o seu game favorito. Minuto Game. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec.
Já ouviu falar em biometria de voz? É um novo recurso que está sendo usado para proteger o consumidor e tentar diminuir as fraudes bancárias. Com a biometria por voz, em poucos segundos, usando apenas o som da fala do usuário que está tentando acessar a conta, é possível identificar se é verdadeiramente o cliente ou uma ação de golpista. A biometria de voz, por exemplo, vem sendo usada como uma das maneiras de implementar uma solução antifraude, com mínima fricção ao usuário em variados momentos da jornada do cliente. Você acabou de ouvir Infotec. Infotec. A qualquer momento tem mais. Rádio Bossa 9.